Tendo eles chegado a Cafarnaum, Jesus e os seus discípulos dirigiram-se a Pedro, um dos discípulos de Jesus. Cafarnaum, Jesus tornou a sua base. Após sair da sua terra natal, da sua terra onde ele foi criado, Jesus fez de Cafarnaum a sua base de apoio. Inclusive, quando nós vamos ler o relato, possivelmente essa era a casa de Pedro, onde Jesus estava. Chegaram a Pedro e disseram, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, ou seja, o imposto do templo. Isso não era o imposto devido a César, não era o tributo devido a Roma, mas era o imposto que as pessoas pagavam ao templo. E perguntaram-lhe, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? De imediato, respondeu Pedro. Sim, respondeu ele. Pedro era muito direto nas coisas. Ao entrar Pedro em casa, e certamente ao entrar perturbado, porque ele confirmou que Jesus pagava, mas ele fez sem consultar. Diz que ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou. Gente, essa expressão é fantástica. Diz que Jesus antecipa a Pedro, dizendo, Simão, que significa Pedro, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos de casa ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Filhos não. Jesus lhe disse, logo, estão isentos os filhos, são de casa. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol. E o primeiro peixe, não você precisa de 2, é o primeiro. O primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estárter. Toma-o e entrega-lhes. Por mim. Mas eu também sei que tu deves. Por ti também. Milagre financeiro. Esse é o tema da minha reflexão de hoje. Diz uma irmã nossa, eu amo a forma como ela às vezes diz as coisas. Ela diz, meu filho, na terra nós precisamos de 3 coisas. Nós precisamos de paz. Nós precisamos de saúde. E nós precisamos de dinheiro. Não por acaso, a Bíblia fala muito mais em dinheiro, há muito mais citações sobre finanças do que sobre salvação. Porque nesse mundo, nós nos movemos e precisamos de dinheiro. É evidente que nós não devemos fazer com que o dinheiro domine o nosso ser. E talvez essa seja a grande luta nossa, não adorar e não fazer do dinheiro o Senhor das nossas vidas. Por isso que o próprio Jesus já disse que nós não podemos adorar a Deus e a Mamon, que representa o dinheiro, o Deus da ganância. Mas todos nós precisamos de recursos financeiros. E a grande verdade é que muitas vezes nós vivemos, e faz parte da existência, momentos de privações. O próprio Jesus, se você olhar o texto, o próprio rei dos reis, num grande, digamos assim, contrassenso, não tinha em seu bolso dinheiro para pagar sequer as 2 dracmas. As dracmas representavam o valor de 2 dias de trabalho. Para que você compreenda, e eu comecei explicando que era diferente dos impostos. Havia o imposto devido a César. Aquele que Jesus diz assim, quando ele é tentado, digamos assim, o rosto que está estampado aqui na moeda é o de César. Então dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas a lei mosaica havia instituído um imposto para manutenção do templo da igreja, em que todos os homens judeus acima de 20 anos deveriam pagar para manutenção do templo. Esse imposto não era cobrado por Roma, era cobrado dos judeus para os judeus para a manutenção do templo. Todos entendiam que deveriam
pagar. E aqui nesse contexto, é que Jesus, uma vez questionado, através de Pedro, ele age. E eu queria tirar algumas lições desse texto. Primeira coisa delas, é que Deus sempre honra os nossos passos de fé. Uma coisa que eu acho fantástica desse texto, pronto, exatamente. É que Pedro, ele responde num ato de fé, aquilo que ele sabia que deveria ocorrer. E nós muitas vezes seremos testados, cobrados, diante de coisas que nós muitas vezes nos foge do controle. Sempre nós enfrentaremos na vida questionamentos. Sempre nós enfrentaremos na vida pessoas que procuram uma brecha para nos pegar. Sempre nós enfrentaremos na vida, o diabo sempre está procura de alguma coisa que possa usar contra nós. Assim foi com Jesus e assim foi com Pedro. Quando eles chegam, e Jesus tinha acabado de anunciar mais uma vez que ele morreria em nosso favor. Jesus tinha descido do Monte da Transfiguração. Jesus havia curado aquele menino que era possuído por um demônio naquela manifestação clara do seu poder, quando inclusive atesta que há coisas que nós só podemos viver pelo jejum e pela oração. Jesus, naquele momento, o diabo procura uma brecha. E eu e você sempre estaremos expostos a isso. Mas nós precisamos nos posicionarmos diante daquilo pelo um ato de fé. Quando eu vejo Pedro sendo questionado, eu vejo ele tomando um ato de fé. Sim, ele paga. Eu aprendo com isso, que Pedro aqui, naquele momento, pela fé, declarava que aquela brecha que havia, não apenas, acima de tudo na sua vida, estaria sendo suprida. Sabe que eu e você temos que muitas vezes olhar para o que nos acontece e fecharmos as brechas, começando com a declaração de que nos posicionaremos. Porque nós podemos descansar, conscientes de que Jesus sabe de tudo. Eu acho lindo o texto quando diz que Pedro entra na casa preocupado, possivelmente, penso eu, e Jesus se antecipa a ele. Jesus sabe, meu querido irmão e minha irmã que me ouve aqui, você que me ouve em casa, daquilo que lhe traz preocupação, inclusive financeira. Jesus sabe dos dilemas que você ainda nem compartilhou com ele e nem compartilhou com os seus. Jesus sabe daquele que muitas vezes tira o seu sono, daquele que as pessoas pegam como brecha para lhe acusar. Jesus tem consciência disso. E a forma como Jesus fala mostra que ele conhece todas as coisas. Jesus se antecipa a Pedro, porque ele conhece a nossa estrutura. Talvez Pedro permanecesse naquele dia calado, sem saber como abordaria isso com Jesus? Como nós muitas vezes ficamos calados. Talvez homens aqui que me ouvem agora e os que estão ouvindo em casa, têm enfrentado grandes questionamentos a respeito da sua vida. Têm enfrentado grandes questionamentos, mulheres também, a respeito da sua vida profissional. Têm enfrentado talvez questionamentos das pessoas mais próximas de casa. Porque esses homens conheciam a Pedro, quando chegam a Pedro, na terra deles assim, o teu mestre não paga? Ele não paga. Quantas vezes nós não ouvimos acusações de pessoas que não conhecem o contexto, não conhecem a situação que estamos vivendo e começam a nos cobrar aquilo que nem muitas vezes elas fazem e não compreendem o que está acontecendo. Sabe, uma das coisas extraordinárias que nós aprendemos com esse texto é que Deus sempre conhece todas as coisas pelas quais nós passamos. E isso é libertador. Porque muitas vezes, eu não sei você, eu enfrento questionamentos de pessoas, de situações. E às vezes tenho até vergonha, ou estou tão oprimido que às vezes não consigo falar. Mas Deus é aquele que a palavra diz que antes que a palavra saia da minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Jesus nos confortou dizendo que
tudo que nós precisamos, Ele já sabe. Deus sabe daqueles que estão aqui e que vivem momentos de dificuldade financeira. Esse texto é um dos textos mais extraordinários, porque é o primeiro milagre que Jesus opera. E que de uma forma ou de outra, Ele opera com propósito. E Ele vai explicar que Ele não devia um imposto. E eu vou falar sobre isso. Por isso que Ele não havia pago. Mas Ele age para silenciar aqueles que criticavam. Mas é o primeiro milagre que de uma forma ou de outra, Jesus é beneficiado. Esse milagre tão curto, é um milagre que só é registrado em Mateus exatamente para isso. Para também ensinar a mim e a você que nós podemos descansar e termos o coração livre para confessarmos a Deus as nossas necessidades, porque Ele já sabe. Ele se antecipou a Pedro. Mas eu e você também temos o acesso de clamarmos a Ele e encontrarmos graça e misericórdia em tempo oportuno, porque Deus já sabe o que passa em nossa mente. Deus nos sonda. Mas deixa eu falar uma coisa. Jesus disse: Pedro, quem deve imposto? Os filhos ou os estranhos? Aquele se declara, mais uma vez, Jesus, como filho de Deus. E essa é a grande mensagem cristocêntrica desse texto. Porque Jesus dizia que ele não deveria pagar imposto porque ele é exatamente filho de Deus. Mas ele age e diz uma coisa que deve nortear, e aqui para mim essa é a parte principal da mensagem de hoje, a nossa vida cristã. Jesus disse: olha, vamos pagar para não dar mau testemunho, para não escandalizarmos. Algumas coisas que nós como crentes devemos fazer e outras que nós não devemos fazer para não escandalizarmos. Algumas posições suas diante da sociedade, diante daqueles que estão ao seu redor, devem ser tomadas não porque necessariamente você seja obrigado a fazer, mas porque como crente convém que você faça. Eu me lembro agora do próprio apóstolo Paulo falando a respeito de irmãos, como ele diz assim: é uma vergonha que o irmão coloque o outro na justiça. Entre ímpios, não há entre vocês ninguém sábio o suficiente para que possa resolver a questão. E muito mais do que isso, ele olha e diz assim: por que você não suporta o dano? Sabe que nós muitas vezes, como crentes, não compreendemos que nós fomos chamados para vivermos nesse mundo de forma diferente. Eu me lembro agora do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, dizendo uma coisa que deve moldar a nossa forma de ser, de agir em todas as áreas. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas. Essas coisas todas aí que a lei permite, eu posso fazer. Que a sociedade entende, eu posso fazer. Mas nem todas elas me convém fazer. Sabe, queridos, tem coisas que nós não devemos fazer porque somos crentes. Tem locais que nós não devemos frequentar porque nós somos crentes. Tem conversas que nós não devemos falar, nem sequer participar, porque nós somos crentes. Nós temos que compreender que antes da nossa vontade, deve prevalecer na nossa vontade, a vontade do Senhor. Às vezes nós escandalizamos demais, porque nos dizemos crentes, falamos como crentes, mas estamos em ambientes, em rodas de conversas, que Deus nunca estaria. Nós temos que olhar e compreender que como crentes nós somos chamados para vivermos nessa terra, não da nossa forma, do nosso jeito, buscando a nossa vontade, mas buscando glorificar a Deus em tudo. Me diga, Deus é glorificado em todas as ações, em todos os lugares, em todas as conversas, em todos os seus pensamentos, em tudo aquilo que você busca, Ele é glorificado ou não? Jesus fala de uma forma muito clara: olha, eu não devo, mas vou pagar, para não gerar escândalo. Tem hora que nós, como crentes, nos portamos cheios de direitos. Eu me lembro agora de um irmão que me disse aqui na igreja: pastor, eu sou crente, mas sou gente. Justificando todo o seu ímpeto numa ação judicial contra outro irmão.
Nós como crentes, gostamos do ambiente aqui, mas sabe o que é que Jesus está falando? Preste atenção para que você não faça tropeçar ninguém. Eu me lembro agora do próprio apóstolo Paulo falando, todas as coisas em si mesmo, não há nada impuro, nem comida nem bebida. Mas por que você destruiria a vida de alguém por comida ou por bebida? É uma vergonha que aqui entre nós existam crentes que permitam-se ter suas festas de qualquer natureza. E me permita, irmão, se você não concordar, eu respeito, mas isso não vai mudar a minha posição. Não vai mudar o que eu penso a respeito disso. Nós temos entre nós muitos que tiveram problema com o alcoolismo. Aqui me ouvindo em casa. E muitas vezes nas festas de crente o que mais tem é álcool. E nós estamos escandalizando. Muitas vezes nós frequentamos ambientes que condenamos. Eu me lembro agora a palavra, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que pratica. Pessoas que se dizem crentes, mas frequentam ambientes, estão em locais, que condenam os outros por irem, mas estão lá frequentando. São só diferentes. O estilo é diferente. O ambiente é diferente. Mas estão lá. Eu me lembro agora do próprio Jesus dizendo, vamos fazer para não escandalizar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta no nome de Jesus. Quem tem se escandalizado pelas suas atitudes? Quem foi que não quer vir à igreja, não quer servir a Deus pelas suas atitudes, como consequência de seus atos? Tudo é permitido hoje, dizem. Tudo é lícito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nem tudo convém a crentes. Aprenda a colocar o interesse do evangelho, do reino de Deus, à frente das suas vontades. Hoje nós queremos que Deus nos abençoe, mas não compreendemos que a bênção é consequência. É um ato de consequência, de uma entrega. Felicidade, bem-aventurança, é uma consequência, é um resultado de uma colheita. Nós precisamos agir para não escandalizarmos. Quarta lição que eu tiro desse texto é que para nos abençoar, Deus já usa as habilidades que Ele já nos concedeu. Nós muitas vezes não compreendemos que Deus nos deu habilidades específicas. São singularidades. O que eu acho fantástico no texto é que Jesus até inova. Porque é pela primeira vez que há uma pesca de anzol. Todas as outras pescas foram com rede, registradas na Bíblia. Agora é com anzol. Mas Pedro era um homem que sabia pescar. Era um pescador. Para lhe abençoar, meu irmão, inclusive financeiramente, Deus começa usando as habilidades, os relacionamentos, aquilo que você já tem. Pedro tinha um anzol em casa, por isso que Jesus chega lá. Vai lá, pega um anzol, Pedro. Tu não vai gastar dinheiro para isso não, Pedro. Pega um anzol, vai ao mar, lança. E o primeiro peixe que você pegar, isso é suficiente. Sabe, Deus começa fazendo isso em nossas vidas. Nós temos é que acreditar na estratégia de Deus. Porque a estratégia de Deus muitas vezes é meio louca. Jesus, eu já vi tu multiplicar pães. Eu nem compreendi, a Bíblia diz que eles nem compreenderam. Por isso que foram colocados no meio do mar. Eu já vi tu multiplicar pães. Jesus, eu já vi. Eu vi tu curar pessoas. Eu vi, Jesus, a pesca maravilhosa, estava lá. Foi ali que eu me rendi a ti. Mas achar dinheiro na boca de peixe? Tem hora que Deus requer da gente umas coisas meio loucas, mas a gente precisa acreditar. Você e eu devemos nos mover não pelas circunstâncias que estão ao nosso redor, mas pela palavra que foi liberada por Deus para as nossas vidas. Nós precisamos crer. Às vezes Deus vai pegar você e vai usar para mudar a sua história, a história dos seus, as habilidades que Ele já lhe colocou com outros instrumentos, com coisas simples. Nós muitas vezes estamos como Naamã,
Eu queria um negócio diferente. Não tinha rio não, porventura não tinha rio na minha terra. Eu tenho que ir lá mergulhar 7 vezes. Deus, um anzol. Lá vou eu estar pescando e o povo vai... Pedro, tu está buscando o quê? Não, eu estou buscando um peixe para pagar o imposto. Sabe que nós muitas vezes estamos assim? Questionando as estratégias de Deus. Questionando o que Deus nos fez. Se Pedro não tivesse tido coragem de ir lá e pegar o peixe, ele não pagaria o imposto. Deixa eu te dizer uma coisa. As coisas que Deus prometeu para você, as coisas que Deus tem reservado para você, os espaços e milagres que Deus tem reservado para você, estão prontos no âmbito celestial. Mas você só vai viver na terra se você tiver coragem de obedecer e de seguir a estratégia dada por Deus. É preciso ter coragem. É preciso acreditar no que muitas vezes não é lógico, mas é espiritual. É preciso ter coragem de seguir. Porque Deus não precisa, gente. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa de muitas oportunidades para mudar a sua vida. Deus não precisa de muitos peixes. A palavra diz assim, o primeiro peixe é suficiente. É o primeiro peixe que você fisgar. É suficiente. Nós precisamos apenas de uma palavra liberada do Senhor para as nossas vidas, para mudar a nossa história, gente. Então é preciso acreditar. Porque Deus se importa com o nosso estado, inclusive civil, social, econômico. Eu comecei dizendo que todos nós passamos por dificuldades. E muitas delas financeiras. Todos nós enfrentamos lutas. A palavra já vai dizer que o dia mau sucede ao dia bom, para que o homem saiba que nada é. Eclesiastes capítulo 7. A vida é cíclica. Mas nós podemos confiar em Deus, que Ele é sensível a todas as nossas necessidades. E que se nós confiarmos no tempo dEle, da forma dEle, Ele trará aquilo que nós necessitamos para nos abençoar. Tem uma coisa que eu tenho aprendido a respeito de Deus. Deus é específico no milagre. Todo milagre tem um propósito. Todo milagre de Deus na sua e na minha vida tem um propósito. Quando Ele diz, você achará um starter. O starter era moeda equivalente a 4 dracmas. Nem era mais, nem era menos. Era o equivalente a pagar um imposto de Jesus, mas Jesus olhou para Pedro e disse assim, Pedro, tu também está devendo e eu sei, mas eu vou resolver o teu problema. Por isso que Deus é específico. Ele não nos dá faltando. Ele não nos dá em medida que não é suficiente. Nós precisamos pedir, crendo que Ele vai prover aquilo que nós necessitamos. Deus age de uma forma específica. Deus sempre, quando decide nos abençoar, Deus faz de uma forma que aquilo que vem para as nossas mãos é suficiente para o que nós necessitamos. Uma das coisas que eu aprendo nesse texto é que nós podemos confiar que Deus é aquele que é capaz, que controla todas as coisas, capaz de fazer chegar às nossas mãos aquilo que nós necessitamos. O que é que você precisa, meu irmão? O que é que você precisa, minha irmã? Talvez o que esteja lhe faltando é obedecer e crer. Mas há uma última lição desse texto, que é não desviar a finalidade. Nós pedimos tantas coisas. Talvez você esteja pedindo dinheiro a Deus para pagar uma dívida. Talvez você esteja necessitando que Deus traga recursos para a sua família, para regularizar a vida, o estudo dos seus filhos. Talvez você esteja necessitando que Deus abra uma porta no seu negócio para você não fechar a sua empresa. Talvez você esteja necessitando que Deus lhe abençoe financeiramente para um plano de saúde, para uma questão de saúde.
Mas uma coisa eu tenho visto ao longo da existência, que muitas pessoas pedem, mas desviam a finalidade. A Bíblia deixa clara, não escreve, mas deixa clara, que Pedro recebe, tem coragem de ir lá, com o seu anzol, pescar, tirar a moeda e não desvia a finalidade, ele paga. Porque nunca mais foram cobrar Jesus, não há registro. Aprenda a quando pedir, a quando fizer um voto, a quando prometer, a quando disser ao Senhor, Senhor, me dá isso que eu vou cumprir, que eu vou fazer isso. Não desviar a finalidade. A palavra diz que nós não devemos voltar e não cumprir. Porque Deus está nos céus e nós aqui na terra. Ele não se agrada daqueles que prometem e não cumprem. Talvez você esteja clamando ao Senhor por uma bênção financeira. Talvez você esteja clamando a Deus por uma restauração na sua empresa. Talvez você esteja clamando a Deus por um milagre nas suas finanças. Mas quando chegar, cumpra a finalidade para a qual você pediu. Quando chegar, pague os seus votos. Quando chegar, honre a Deus e aprenda a não desviar a finalidade. Tem muita gente que pediu, Deus permitiu ter, mas porque desviou a finalidade, o estado hoje é pior do que o anterior. Tem muita gente que não compreende que dinheiro é tão espiritual, o agir dele, a forma como nós lidamos, é tão espiritual quanto todas as outras áreas da nossa vida. Que não foram capazes de nem ser fiéis ao Senhor no dízimo e na oferta. E por isso o migrador, muitas vezes tem tirado tudo, porque não tem sido fiéis naquilo que prometeram ao Senhor. Quais foram os votos e aquilo que você pediu e prometeu ao Senhor e não cumpriu? Sabe, gente, nós vivemos, e aqui me permita dizer, nós pastores, às vezes vivemos até com medo de pregar sobre dinheiro. Está na internet. Vou até falar aqui. A gente às vezes vive com medo de pregar sobre dinheiro. Não pede dinheiro não. Quando deixa eu lhe fazer uma pergunta. Para aí, não levanta a mão não. Será que não mais das metades das suas orações tem a ver com pedidos materiais? Mas tem muita gente que anda sofrendo. Porque pediu a Deus. Deus deu, mas desviou a finalidade. Aprenda a cumprir os seus votos, porque Deus é aquele que também opera milagres financeiros para nos livrar das acusações. Deus nos quer livres, eu não tenho dúvida disso. Então aprenda a pedir. Deus já sabe. Tenha coragem de seguir a estratégia. Aprenda a não escandalizar. E quando chegar, honre a Deus, cumprindo os votos e não desviando os recursos que você pediu, a bênção, de acordo com o que ele chamou. Agora eu me lembro de Ana. Ana pediu ao Senhor um filho. Muito específico. Quando o menino chegou, ele disse, voltou para o templo e disse assim, foi por esse menino que eu orava. E eu vim devolver. Feche seus olhos que eu gostaria de orar por você.